Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, o lugar de encontro para juntos estudarmos e aprofundarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Como sempre, contamos com a presença de um convidado. Hoje temos connosco o pastor Rui Bastos. Pastor Rui Bastos, seja bem-vindo. Olá, Rita. Também com muita expectativa que vamos abrir a nossa Escola Bíblica de hoje. E, pastor Rui Bastos, qual é o sumário de hoje? Hoje nós vamos tratar da seguinte ideia. O fato de estarmos debaixo da graça não determina que a lei de Deus tenha sido abolida. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos juntos desfrutar daquilo que ela nos tem para dizer. Diz-nos em João, no capítulo 20, no versículo 19, o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Este é um texto que nos fala de um episódio importante, num momento especial, mas o que é que ele tem, ou como é que nós o podemos enquadrar no estudo da nossa semana e deste texto e deste sumário que falámos anteriormente? Bom, no outro programa começámos a falar um pouquinho a respeito da questão da lei e de como alguns cristãos, por vezes, entendem que o fato de Jesus ter superado ou ter, diríamos assim, assumido o castigo da humanidade como nosso Salvador, como nosso Redentor, que colocava fora da obrigatoriedade da vida do cristão a obediência à lei. E depois falámos que, por exemplo, alguns cristãos entendem que todos os 9 mandamentos devem ser obedecidos, com exceção do quarto, que é aquele que fala a respeito da questão do sábado, como dia de adoração. Ora, alguns cristãos, por vezes, e acredito muito honestamente que são pessoas muito bem intencionadas e que amam a Deus e que desejam fazer a sua vontade e viver uma vida de obediência ao plano de Deus, mas que usam textos como este para encontrar a justificativa para o fato de que hoje nós, como cristãos modernos, temos toda a legitimidade para adorar a Deus no primeiro dia da semana e não no 7º dia. Não é? Ok. Então este texto acaba por, se nós não o compreendermos bem, este e outros textos, vamos acabar por perder um bocadinho da noção da realidade. Vamos ver um bocadinho estes textos hoje, vamos ver textos que são usados como base porque são mal compreendidos. A questão, por exemplo, Rita, em relação a este texto de João, capítulo ainda com 20, este de João, sim. Exatamente. Quando nós olhamos para ele, percebemos uma coisa muito interessante, é que o fato de ser mencionado de que era o primeiro dia é apenas uma contextualização temporal e a verdadeira razão pela qual os discípulos estavam reunidos não era que necessariamente estivessem naquele dia numa atitude de adoração, mas como o próprio texto diz, que eles estavam reunidos com as portas fechadas com medo dos discípulos. Nós não podemos... Dos discípulos não, com medo dos judeus. Dos judeus, exatamente. Ou seja, nós não podemos esquecer que neste domingo era, portanto, o segundo dia depois do assassinato de Jesus. Exatamente. Eles corriam perigo, eles achavam que corriam perigo, por isso juntaram-se. Eu não acredito que não só no primeiro, como nos outros dias todos, eles tinham estado e estariam fechados e com medo, porque de alguma forma a sociedade está um bocadinho revoltada, não é? Eles tinham vivido a experiência de ver como as pessoas preferiram matar a Cristo e como trataram mal aqueles que o seguiam. Exatamente. E por essa mesma razão eles estavam reunidos. Agora, é a mesma coisa quando nós contamos uma história, normalmente dizemos em que circunstância. A circunstância é que era o dia 1, era o primeiro dia, única e exclusivamente. Mas existem mais textos, não é? Existem outros textos que também têm sido vistos e analisados como, por algumas pessoas, como um pretexto ou como uma justificativa, dando, portanto, segundo alguns acreditam, sendo o patrocínio dos apóstolos a esta forma de adorar no primeiro dia. E o exemplo que nós vamos ver a seguir é justamente aquele que encontramos em Atos, no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo vinha da cidade de Filipos, passa pela cidade de Troas e ali, depois, provavelmente ter passado um sábado, como habitualmente os cristãos faziam. E nós temos relatos de Paulo fazer. Exatamente. Ele reúne-se no primeiro dia com os cristãos porque iria viajar no dia a seguir. Agora, há aqui um detalhe interessante, é que seguindo o parâmetro de contagem de tempo, como os judeus costumavam fazer, inclusive que é a forma bíblica de contar o tempo, que é desde o pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia, quando a Bíblia diz no livro de Atos que
no primeiro dia Paulo se reuniu com os cristãos da cidade de Troas, o que leva a crer é que provavelmente, seguindo este método de contagem de tempo, Paulo se tenha reunido com aquela comunidade cristã após o pôr do sol de sábado. Exato. E isto é interessante e significativo porque, muito provavelmente, Paulo tenha, aqui há duas ideias, Paulo tenha passado o sábado em adoração com aqueles cristãos, porque era uma prática cristã que o próprio Senhor Jesus também tinha vivido, portanto, e passou a ser uma prática do cristianismo, uma prática bíblica, e no dia seguinte ele iria viajar. Ou seja, há aqui uma outra ideia, o fato de que Paulo, à semelhança do que os judeus faziam, evitava tanto quanto possível fazer viagens que acontecessem durante o sábado por respeito à adoração e ao nível de respeito que este dia deveria Exato. receber. É porque era um mandamento de Deus e ele queria cumpri-lo e queria fazer Exatamente. a vontade de Deus. Então, porque ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria ir só no outro dia. Porque muitas vezes, e nós vemos na Bíblia, é recorrente contar, era a noite e o dia. Ou seja, Exatamente. começa à noite e ele ia sair de manhã do primeiro dia, mas já se encontrava no primeiro dia de noite, muito provavelmente. Claro. Não é? Mas não é o único texto, existem outros textos também, eles mal compreendidos, como este, que depois da explicação fica muito mais claro. É. O próximo texto que nós vamos ver é aquele que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo faz uma recomendação à igreja de Corinto no sentido de que os cristãos separassem no primeiro dia da semana algum dinheiro para a coleta que haveria de ser levantada dentro de algum tempo, quando ele passasse por esta igreja. Ora, isto é perfeitamente compreensível se nós lembrarmos que naquela altura a grande maioria das pessoas recebiam o seu salário ou diariamente ou semanalmente. Exato. Ora, no início da semana era o momento mais adequado para, de forma providencial, de forma organizada, cada família retirar uma parte do dinheiro que tencionasse dar para o projeto, para a obra que o apóstolo Paulo andava a incentivar as pessoas a fazerem donativos, que no caso era uma oferta que era para ser levada à igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo recomenda que isso fosse feito no primeiro dia, não necessariamente porque fosse um dia de adoração, mas porque era um ato de providência, era uma maneira de demonstrar que a pessoa organizadamente estava a pôr de parte aquela oferta para depois ser destinada no sábado seguinte à recolha, portanto, a ser feita na igreja. Até porque a nível de guardar, não é? Do dia de guarda, estar a tratar das finanças da família no dia de guarda não seria o mais correto, não? Se calhar este é mais um texto que justifica o facto do primeiro dia não ser o dia do Senhor. Exatamente. Porque se o dia do Senhor é para tudo menos para organizar finanças. Exatamente. Esse faz outro dia qualquer. Realmente são textos que, bem compreendidos, então nos dizem o contrário, nos mostram que estes homens continuavam, mesmo depois da morte de Jesus, a guardar o sábado. Exatamente. E nós vamos poder ver na próxima aula bíblica isso mesmo, não é? Vamos poder ver que há textos que nos mostram rigorosamente como aqueles homens que seguiam a vontade de Deus durante todo este tempo tiveram cumprindo essa vontade. Podemos também ver que com estes textos que Deus continua a ser um Deus eterno e que não muda as suas características, não muda a sua forma de pensar. Obrigada por esta explicação. Vamos passar então ao Aprendendo Fazendo. O que é que eu posso aprender fazendo? Talvez alguns dos amigos que nos acompanham tenham alguma reserva em relação àquilo que aqui foi dito. E a sugestão, querido amigo, que quero deixar consigo é que possa estudar com muita abertura de coração aquilo que a Bíblia ensina, em particular sobre a questão do quarto mandamento. A palavra de Deus diz coisas muito interessantes, ensina-nos conceitos e apresenta-nos evidências muito claras de que a lei de Deus, além de não ter sido mudada, particularmente o quarto mandamento, também continua em vigor. Estude esse assunto, veja com carinho e em espírito de oração aquilo que a Bíblia tem a ensinar. É com este convite que terminamos mais uma aula bíblica. Queremos, no entanto, continuar a crescer juntos na vontade do Senhor. Por isso, marcamos já o nosso encontro para a nossa próxima aula bíblica. Até lá!